Cada momento é um degrau que jamais pisaremos outra vez. E com essas palavras a gente começa o primeiro gibizinho lido com Palavras, Magias e Serpentes, de Alan Moore e Andy Campbell. E do que se trata esse livro aqui, que foi publicado pela editora Dark Side no ano de 2022? É o seguinte, o Alan Moore, para quem não conhece, né, um dos maiores escritores de quadrinhos do mundo, ele gosta de fazer performance. Ele faz duas em específicos, chamada Membrana Fetal e Escadas e Serpentes, né? E aí o Ed Campbell fica interessado nisso e fala: Moore, eu quero adaptá-las para quadrinho. Você me dá a sua bênção? E o Alan Moore fala: beleza, pode fazer. E aí o Andy Campbell faz uma adaptação maravilhosa, quadrinística, dessas duas apresentações, que eu vou dar um resuminho básico de cada uma delas aqui nesse vídeo. A primeira, né, a Membrana Fetal, começa com a mãe do Alan Moore morrendo e ele indo para a casa dela e descobrindo uma placenta. A membrana fetal, né, a membrana que envolve o feto ali. E ele vê aquilo ali e dá um estalo na cabeça dele. E essa apresentação é basicamente o Alan Moore revivendo o passado dele, né? Ele faz todo um trabalho de ir destemporalizando a sua vida. Ele começa adulto fazendo elucubrações, né, sobre a vida dele, e ele vai decrescendo até propriamente o período em que é fertilizado, né? Então ele faz todo esse resgate da vida dele com elementos biográficos e ficcionais. Eu acredito que tem até um pouco da mistura da vida do Ed Campbell nessa adaptação que ele faz, né? Então vem um texto bastante carregado e vai mostrando a vida do Moore quando adolescente. Então quando você conhece um tanto do Alan Moore, você saca que é da vida dele, que ele fala do período difícil dele trabalhando no matadouro. Você vê ele na parte que ele começa a trabalhar com arte, mas você tem uma parte da vida que é mais parecida com a Escócia, que onde o Campbell cresceu, né, e nasceu também. E aí a gente entra nesse resgate histórico do Moore dentro da própria vida, né? E nesse período ele vai fazendo, ele é bem crítico ao capitalismo, né? Ele vai fazendo essa crítica da sociedade capitalista na época da Thatcher. Ele vai descendo até quando ele é um bebê, um embrião, né, na formação dentro do útero materno. E é legal que o Moore faz uma jogadinha de palavras, uma jogadinha linguística, assim, que quando ele entra nessa parte do bebê, essa parte fetal, o texto muda, o texto fica mais, como que eu posso dizer, mais truncado, sem muito conectivo, algo mais nascimento, sinto, verdade, sabe? Palavras colocadas assim, organizadas, que façam um certo sentido, mas você vê que não é um texto muito fluido, muito leve, meio que similando, sei lá, os primeiros momentos de adicção da linguagem, sabe? Algo que ele faz parecido com o primeiro capítulo da Voz do Fogo, que ele cria um idioma, não um idioma, mas ele cria uma estrutura do inglês como se fossem a época das cavernas, o pessoal conversando, o pessoal falando e coisa do tipo, né? Tem essa brincadeira linguística no meio do texto. Já a segunda parte do livro, né, Escadas e Serpentes, o título vem de um jogo de tabuleiro, que é umas escadinhas e umas serpentes. Eu lembro que eu joguei esse jogo quando era criança, mas eu não sei meio que o funcionamento dele. Mas enfim, dentro desse texto o Moore trabalha muito a psicogeografia, né, que ele é um adepto desse conceito da psicogeografia, que foi criado por um anarquista francês, e ele traz um resgate de Northampton, né, a cidade onde ele nasceu, onde ele vive, onde ele tem uma ligação muito próxima. O Moore tem uma ligação muito, assim, intensa com o Northampton. Ele não muda de lá, ele não gosta de sair de lá. Então ele faz um jogo. Por que Escadas e Serpente? Ele faz uma brincadeira aqui com o Northampton. O descobridor da dupla hélice do DNA, o Francis Crick, ele é nascido em Northampton, né? E aí o Moore, ele gosta... O Moore é tipo o Felipe Neto dos quadrinhos, assim. Tudo tem que estar ligado a ele de certa forma. Até porque também ele é da psicogeografia, né? Então faz sentido essas coisas. E nesse texto ele trata, né, faz esse negócio da dupla hélice, que é nascimento, morte, desejo e coisa do tipo. Ele cita também o Arthur Machen, que é um autor de weird fiction, né, de suspenses sobrenaturais, que o Moore se inspira muito. E um processo que ele sofre muito com a perda da primeira esposa, né, o Mar. Então ele entra num declínio, num processo de introspecção muito pesado, e ele fica depressivo, ele
faz um negócio assim. E o Moore cita ele porque ele faz um jogo assim. O Marren apresentou, quando ele fazia parte de um grupo de comédia, num hospício que um outro cara de Northampton morreu, que era um poeta, blá 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 blá. Cria uma teia de significados, uma teia histórica, uma teia psicogeográfica dentro dessa parada. E ele encapsula tudo isso com a passagem do tempo. Ele pega o Marren, o descobridor da dupla S-DNA, o Cromwell, e faz uma mistureba louca com ele no meio, Northampton e tudo mais, dentro da passagem de tempo. E nessa apresentação dele tem a história curiosa, né, que ele fala que um dia ele estava no bar e se encontrou com a própria criação, né, o John Constantine, né. Ele fala até que aconteceu esse encontro 2 vezes. A primeira, o Moore estava num bar e ele encontra o Constantine, né? E o Constantine meio que faz um aceno de cabeça e sai de cena. Em outra ocasião, quando o Moore já se declarou mago, né? Quando ele faz 40 anos, ele se autodeclara mago. Em outra ocasião, o John Constantine chega pro Alan Moore e fala: mano, sabe qual é a graça da magia? É que qualquer otário pode fazer. E sai de cena. E o Moore cita esses encontros no momento que ele tá falando quando o Marren cria uma história chamada Três Impostores, né, que esses personagens aparecem pro Marren na vida real. E aí, como eu falei do Felipe Neto, né, ele junta essa parada do Marren com o encontro dele e cita também o criador do Sombra, né, que é aquele personagem Poe, que em dado momento viam que tinha uma pessoa encapuzada em tons misteriosos na casa do criador desse personagem. Então ele faz todo um trabalho também que eu coloco aqui como uma psicogeografia fictícia, que é a psicogeografia com personagens que não existem, mas eles estando colocados no mundo real, tendo contato com o seu próprio criador, né? Que também é uma corrente mágica que o Alan Moore segue, assim, do lance do imaginário, do idea space, né? Do ideário, e essa junção do mundo ficcional real estarem tudo misturado numa mesma coisa. Em dado resumo, assim, da obra, o primeiro, né? A Membrana Fetal trata sobre a vida, e a Escada e Serpente, né? Trata todo o processo da vida dentro da passagem do tempo, né? E lendo esse gibi, a gente vê como o Alan Moore é genial, isso já é mais que óbvio, e como ele é centrado no que ele faz, porque coisas que ele fala no começo dos anos 90, nessas apresentações dos anos 90, a gente vai ver, sei lá, 20, 30 anos depois, em quadrinhos como A Conclusão da Liga Extraordinária, por exemplo. Então, todo o trabalho do Alan Moore, ele faz a mesma coisa, basicamente. Ele tem, desde o começo da carreira dele, o mesmo foco, o mesmo ideal. E ele trata em todas as obras dele da mesma coisa, praticamente. Ele é um cara muito centrado no que ele acredita artisticamente falando, cara. Isso é muito doido. Isso é muito legal. Quão genial ele é dentro dessa característica dele se manter na mesma pegada que ele acredita desde sempre. O trabalho dele pode desviar um pouquinho, mas está sempre imerso naquilo que ele acredita. Isso é muito único dele, ele é muito, como que eu posso dizer, centrado, organizado na própria ideia do que ele faz, cara. Muito doido isso. Então, assim, recomendo o gibi. Ele é mais agradável de se ler quando você já tem um know-how de Alan Moore, quando você já se conhece muito do Alan Moore. Eu acho que você aproveita mais. Para quem não conhece, pode achar meio truncado o texto, pode ser meio carregado porque tem cargas textuais muito grandes. O estilo do Andy Campbell também deixa um pouco cansativo para quem não tem o costume de acompanhar o trabalho dele, como eles fizeram do Inferno, por exemplo. Quando você começa a leitura, você fica meio sem entender, é um desenho estranho, é um desenho, assim, confuso, né? Mas com o passar do tempo na leitura, você começa a sacar o estilo, né? A estrutura de arte do Campbell. E nesse caso aqui, no Palavras, Magias e Serpentes, é bem parecido, mas dessa vez é uma adaptação de uma peça, uma adaptação de uma declamação, né, de um movimento artístico declamado. Então, a quadrinização dessa parada não é tão nos moldes do quadrinho clássico, né? Então pode causar um pouco de estranheza e até ter uma certa resistência com a obra, mas assim, vale a pena demais, é um putaceiro da Darkseid, né? Então recomendo, vale a leitura. Se você for iniciado na Alan Moore, você vai aproveitar muito mais. No final tem uma entrevista de umas 30 páginas, assim, o Alan Moore fala mais do processo dele, de tudo. É bem interessante, mas aquela coisa, pra quem já é iniciado em Moore e gosta de Alan Moore, é um prato cheio. Pra quem não gosta, como primeira experiência, eu acho que não vai ser aquela coisa mais agradável do mundo. Mas fica a sugestão. Um beijo e até o próximo vídeo.